Este satélite natural de aproximadamente 5 km de diâmetro, que orbita Júpiter, foi descoberto em 2000 pelo astrônomo Scott Shepard. Durante um tempo recebeu o nome provisório de S2000J3 e em 2002 recebeu o nome definitivo de Iocaste. Em 2003, uma equipe de pesquisadores liderada por Brett Gledman descobriu um satélite natural aos arredores do planeta Júpiter e o nomearam de S2003J16. O satélite, com cerca de 2 km de diâmetro, recém-descoberto, ficou perdido até 2010, quando Christian Weilet o avistou novamente. E embora diferentes astrônomos tenham observado e estudado o satélite natural desde 2003 até 2018, o seu anúncio oficial foi feito formalmente somente em 2020. Com aproximadamente 6,8 km de diâmetro, Praxidike é um satélite natural de Júpiter que pertence ao grupo Ananke. Foi descoberto em 2000 pela equipe de Scott e antes de receber seu nome atual, foi chamado provisoriamente de S2000J7. No mesmo ano, a mesma equipe descobriu um outro satélite natural orbitando Júpiter. A Lua que fora descoberta possui aproximadamente 4,4 km de diâmetro. Provisoriamente foi chamada de S2000J5 e em agosto de 2003 recebeu seu nome definitivo de Arpalik. Neme é mais um dos satélites naturais que faz parte do grupo Ananke, descoberto pelas equipes dos astrônomos Scott e Brett em 2003. Neme possui um diâmetro de aproximadamente 2 km e antes de receber seu nome oficial, foi designado provisoriamente de S2003J21. Ermip é um satélite natural com aproximadamente 4 km de diâmetro. Este satélite foi descoberto em dezembro de 2001 e foi chamado provisoriamente de S2001J3 até agosto de 2003, quando recebeu seu nome atual. Também com um diâmetro de cerca de 4 km, este satélite natural de Júpiter foi descoberto em 2001, quando recebeu sua designação provisória de S2001J2 e permaneceu com este nome até agosto de 2003, ano em que lhe foi atribuído o nome oficial de Tione. Este satélite natural foi descoberto em setembro de 1951 por Seth Barnes, no Observatório Monte Wilson. Recebeu o nome oficial de Ananke, sendo o maior satélite natural de um conjunto de luas que orbitam Júpiter. Este conjunto de luas recebeu o nome de Grupo Ananke. Acredita-se que este grupo é o resultado de um asteroide que tenha sido atraído por Júpiter, e devido a alguma colisão sofrida nas proximidades do planeta, este asteroide foi fragmentado em pedaços menores, originando assim estas luas. Ananke, por ser o maior satélite natural neste grupo, é considerado o principal, porém além dele, vale destacar também Praxidike, Iocaste, Arpalik, Tione, Euante e Eufeme. Todas estas também são consideradas luas principais do grupo, efetuando suas órbitas no mesmo sentido que o satélite natural Ananke. E além destas luas, o grupo Ananke ainda possui mais alguns grupos de luas. O satélite natural ERSI foi descoberto em fevereiro de 2003. Este satélite possui um diâmetro de aproximadamente 2 km. Antes de ser oficialmente chamado de ERSI, teve o nome provisório de S2003J17. ERSI pertence a um grupo de luas chamado Grupo Carme. Descoberto em dezembro de 2001, Aitne é um satélite natural de Júpiter com aproximadamente 3 km de diâmetro. Este satélite também pertence ao Grupo Carme. Entre 2001 e 2002, Aitne foi chamado provisoriamente de S2001J11 e em agosto de 2003 recebeu o seu nome oficial. O satélite natural Kali foi descoberto no ano de 2001. Provisoriamente foi denominado como S2001J8 e em 2003 foi atribuído a este satélite o nome definitivo de Kali. O seu diâmetro é de aproximadamente 2 km e ele orbita Júpiter no sentido contrário ao que o planeta gira. S2000J9 foi a designação provisória dada a Tayget, um satélite natural que orbita Júpiter. Tayget foi descoberto em 2000. E seu nome oficial foi atribuído a ele em outubro de 2002. Tayget também pertence ao grupo Carme e possui cerca de 5 km de diâmetro. Quando uma equipe de astrônomos, liderada por Brett Gledman, efetuava observações no ano de 2003, houve a descoberta de um novo satélite natural com aproximadamente 2 km de diâmetro, orbitando Júpiter. Porém, logo após ser descoberto, a equipe perdeu o satélite de vista e este só foi visto novamente em 2018.
Quando descoberto, a princípio, o satélite natural recebeu a designação provisória de ES-2003-J19. Esta lua foi descoberta em 2000 pela equipe de astrônomos liderada por Scott Shepard. Quando descoberta, recebeu uma designação provisória e passou a ser chamada de ES-2000-J10. E em outubro de 2002, recebeu o nome oficial de Caldene. Caldene é um satélite natural de Júpiter que possui aproximadamente 3,8 km de diâmetro. ES-2003-J15 é o satélite natural mais externo dentre os satélites do grupo Ananke. Trata-se de uma lua com aproximadamente 2 km de diâmetro. Este satélite natural foi descoberto pela equipe de astronomia liderada por Brett Gladman no ano de 2003. ES-2003-J10 é um satélite natural de Júpiter que possui cerca de 2 km de diâmetro. Sua descoberta ocorreu em 2003 pela equipe liderada pelo astrônomo Scott Shepard. E logo após a sua descoberta, em 2003, este satélite não foi mais visto. Porém, acredita-se que ele pertence também ao grupo Carmen. Erinomi é um satélite natural que possui cerca de 3 km de diâmetro. Esta lua pertence ao grupo Carmen. Foi descoberta pela equipe de astrônomos, liderada por Scott Shepard, em 2000. Antes de Erinomi receber seu nome oficial em 2002, era designado como ES-2000-J4. Descoberto em 2003, este satélite natural de Júpiter foi chamado provisoriamente de ES-2003-J7. Trata-se de uma lua com um diâmetro de aproximadamente 4 km, que pertence ao grupo Pacífico, e as luas que compõem este grupo fazem uma trajetória semelhante ao satélite natural Pacífico. Em 2005, ES-2003-J7 recebeu o nome oficial de AWED. Esta lua possui cerca de 2 km de diâmetro, descoberta em 2003. Seu nome oficial foi atribuído em 2005, passando assim a ser chamada de Calicori. Porém, antes Calicori era chamada provisoriamente de ES-2003-J11. Descoberto em 2000, Calic é um satélite natural com cerca de 5,2 km de diâmetro. Este satélite pertence ao grupo Carmen e foi chamado provisoriamente desde a sua descoberta em 2000 até 2002 de ES-2000-J2. O satélite natural Carmen é considerado o principal satélite de um grupo de luas que orbitam Júpiter. Além de Carmen, o grupo é composto por diversos outros satélites naturais que também são considerados principais e outras luas ainda menores. Carmen possui um diâmetro de aproximadamente 46 km. Foi descoberto por Seth Barnes em 1938 e foi chamado de Júpiter 11 e às vezes mencionado como Pan, que hoje é um nome atribuído a outro satélite natural que orbita Saturno. Assim como acontece com o grupo Ananke, acredita-se que as luas do grupo Carmen sejam o resultado de um corpo celeste que foi atraído por Júpiter e, após sofrer alguma colisão, foi desintegrado em pedaços relativamente menores. Callirrhoe é um satélite natural descoberto a partir de um projeto gerenciado pela Universidade do Arizona, conhecido como Spacewatch. Sua descoberta ocorreu em outubro de 1999 e a princípio foi designado como sendo um asteroide. No ano seguinte, em 2000, o astrônomo Timothy Spar descobriu que Callirrhoe estava orbitando Júpiter e a Lua foi nomeada provisoriamente de ES-1999-J1 e em outubro de 2002 recebeu o nome oficial de Callirrhoe. Tendo um diâmetro de aproximadamente 8,6 km, Callirrhoe também pertence ao grupo Pacífico. Eurídome foi descoberto em 2000. Este satélite natural possui um diâmetro de aproximadamente 3 km. Antes de seu nome oficial, Eurídome era chamado provisoriamente de ES-2001-J4. Este satélite natural foi o segundo satélite natural de Júpiter descoberto em 2011 e pouco tempo depois ficou desaparecido, sendo visto novamente somente em 2017, quando recebeu seu nome oficial. Antes de 2017, era designado provisoriamente como ES-2011-J2 e em seguida passou a ser chamado oficialmente de Júpiter 56. Esta lua possui um diâmetro de aproximadamente 2 km. Pacífico teve sua descoberta em 2001 pela equipe liderada por Scott Shepard. Quando descoberto, foi nomeado de ES-2001-J6. Esta lua possui um diâmetro de aproximadamente 2 km e pertence ao grupo Carmen. ES-2010-J1 é um satélite natural que foi descoberto em 2010, possuindo um diâmetro de aproximadamente 2 km. Embora esta lua tenha sido descoberta em 2010, ela foi anunciada somente um ano depois.
Descoberto no ano de 2003, recebeu sua designação provisória de S-2003J14. Este satélite natural tem um diâmetro de aproximadamente 2 km. E após a equipe ter obtido mais informações sobre ele, atribuíram-lhe o nome oficial de Coré. O satélite natural Silene possui cerca de 2 km de diâmetro. Trata-se de uma lua descoberta em 2003, que também pertence ao grupo Pacífico. Antes de receber seu nome oficial, Silene era chamado provisoriamente de S-2003J13. Euclide é uma lua com aproximadamente 4 km de diâmetro. Sua descoberta foi realizada em 2003. Foi chamada provisoriamente de S-2003J1 até o ano de 2005, quando recebeu seu nome oficial. O satélite natural S-2017J1 é uma lua que faz parte do grupo Pacífico. Este satélite natural foi descoberto em junho de 2017 e não se sabe com certeza, mas acredita-se que ele possua um diâmetro de aproximadamente 2 km. O S-2003J4 é um satélite natural de Júpiter que possui um diâmetro com aproximadamente 2 km. Este satélite pertence ao grupo Pacífico e foi descoberto a partir de fotos tiradas em 2003. Pacífico é um satélite natural que possui aproximadamente 60 km de diâmetro. Este satélite foi descoberto pelo astrônomo Philibert Melotte em 1908. Inicialmente recebeu o nome provisório de 1908 CJ, e nesta época os astrônomos ainda não tinham determinado se este corpo celeste recém-descoberto se tratava de uma lua ou de um asteroide nas proximidades de Júpiter. O seu nome oficial, ou seja, Pacífico, foi atribuído somente no ano de 1975. Antes disto, foi chamado também de Júpiter 8 e entre 1955 a 1975 também foi nomeado em algumas ocasiões como Poseidon. Este satélite natural é o principal satélite do grupo Pacífico. Além dele, podemos citar outros satélites deste grupo que também são considerados principais, embora Pacífico seja o maior entre eles. Dentre os satélites estão Sinope, Calliope, Megaclite, Autonoe, Eurídome e Esponde. Todos estes, além de outros satélites neste grupo, podem ter sido o resultado de um corpo celeste capturado pela atração gravitacional de Júpiter, que após sofrer algum tipo de colisão, se fragmentou em pedaços menores. Este satélite natural possui aproximadamente 3 km de diâmetro e foi descoberto em 2003, designado provisoriamente como S-2003J8, até 2005, quando recebeu o nome definitivo de Hegemony. Arche é mais um dos satélites naturais de Júpiter que faz parte do grupo Carme. Esta lua possui um diâmetro com aproximadamente 3 km e antes de receber seu nome oficial em 2005, era chamada provisoriamente de S-2002J1. Antes chamado de S-2000J6, este satélite natural possui um diâmetro de aproximadamente 3,8 km. Sua descoberta ocorreu em 2000 e aproximadamente 2 anos depois recebeu seu nome oficial e passou a ser chamado de Isonoe. S-2003J9 é um satélite natural com cerca de 1 km de diâmetro. Este satélite foi descoberto em 2003. Logo após sua descoberta, esta lua ficou fora dos radares dos pesquisadores e foi considerada perdida até novembro de 2020. Esta lua de Júpiter foi descoberta em 2003. Originalmente teve sua designação como S-2003J5, pertence ao grupo Carme e possui um diâmetro de aproximadamente 4 km. Sinope é um satélite natural de Júpiter que possui aproximadamente 38 km de diâmetro. Sua descoberta ocorreu em julho de 1914, porém só em 1975 esta lua recebeu seu nome atual de forma definitiva. Descoberto em 2001 e provisoriamente chamado de S-2001J5, este satélite natural tem um diâmetro de aproximadamente 2 km. Pertence ao grupo Pacífico e em 2003 este satélite foi nomeado oficialmente como Esponde. Também descoberto em 2001, Autonoe é um satélite natural com cerca de 4 km de diâmetro. Este satélite foi denominado, desde seu descobrimento até 2003, provisoriamente de S-2001J1. Megaclite é um satélite natural que também pertence ao grupo Pacífico. Esta lua possui aproximadamente 5,4 km de diâmetro e foi descoberta em 2000, sendo originalmente chamada de S-2000J8 até 2002, quando passou a ser chamada oficialmente de Megaclite. Este satélite natural
foi descoberto em 2003, sendo designado como S2003J2. Trata-se de uma lua com aproximadamente 2 km de diâmetro, e a princípio acreditava-se ser a lua mais externa de Júpiter. Este satélite natural foi considerado como perdido durante um longo tempo, até 2020 para sermos mais precisos. Com este vídeo, concluímos todos os satélites naturais que orbitam Júpiter, pelo menos os descobertos e conhecidos até então. A partir do próximo vídeo vamos estar conhecendo os satélites naturais do planeta Saturno. Espero que vocês possam ter gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido e um grande abraço a todos!